Boa noite. Boa noite, Alessandra. Oi, Celso, boa noite. Oi, Cristina. Tudo bem? Nós vamos conversar sobre sono hoje, hein? Assunto bem interessante. Boa noite, Alessandra. Anitta, Mariana. Shirley. Boa noite. Esperar só um pouquinho, né? Entrar mais algumas pessoas, a gente já começa, tá bom? E aí, me conta, vocês dormiram bem essa noite? Escreve aqui pra mim, vocês que já estão aí. Oi, Cíntia, boa noite. Cíntia, eu tô perguntando pro pessoal se eles dormiram bem. Oi, Isabel, tudo bem? Que bom que você veio. Ah, o Saulo tá falando que dormiu bem, a Cristina também, a Alessandra também, ó, que maravilha. A Shirley também. Oi, Alice, tudo bom? Boa noite. A Alice colocou... Oi, Michele, boa noite, seja bem-vinda. A gente já vai começar, tá bom? Então, eu quero saber se vocês que estão aqui na live, que já entraram, se você dormiu bem. Conta aqui pra mim, tá? Eu dormi bem, gente. Graças a Deus, essa noite eu dormi bem. Não é toda noite que eu consigo dormir bem. Mas nós temos estratégias para melhorar o sono. Mas antes, vou falar para vocês que a minha mãe, que eu não estou vendo ela aqui por enquanto, disse para mim o seguinte: Milena, não fala muito. Quem me conhece, né? Ela não fala muito, não dá muita informação, porque dá congestão. E não dá para assimilar tudo. Falei, tudo bem. Então hoje a gente não vai demorar muito. Oi, Fátima, boa noite. Oi, Celso, bebo muita água. Ah, sim. Celso, lembra que eu te falei? Olha, a hidratação, a sua meta de hidratação tem que ser até às 5 da tarde. Aí você bate a meta até às 5. Para não correr o risco de dormir mal. Porque se você toma muito volume de água à noite, você vai ficar indo no banheiro. E eu não quero isso. Eu quero que você tenha um sono reparador. E para ter um sono reparador, a gente não pode ficar acordando para ir até o banheiro. Oi, mãe. Minha mãe chegou. Mãe, já falei para eles que você disse para eu não falar muito, porque não dá para assimilar muita coisa. Então eu vou te obedecer, pode deixar. Então vamos começar, gente? Vamos começar. Seguinte, eu quero que vocês entendam que o nosso corpo, ele tem um ritmo natural, que a gente chama de ciclo circadiano. Nós fomos projetados para dormir à noite e ficar acordado de manhã. Aí você fala assim para mim, Milena, mas isso é óbvio, né? Gente, recentemente eu descobri que o óbvio precisa ser dito. Um dia eu falo sobre isso com vocês, tá bom? Mas vamos lá. Então tá. Somos feitos através de um ritmo natural que a gente nós somos regidos, né? E fomos projetados para dormir à noite e ficar acordado alerta de manhã. Então, assim, ó, para que você consiga ajustar o seu ritmo circadiano, você tem que dormir bem. E aí, quando eu falo de dormir bem, gente, não é sobre quantidade de horas. A quantidade de horas é importante, sim. Mas se você fala assim pra mim, eu dormi 8 horas. A primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte: que horas você foi dormir? Porque se você dormiu 8 horas, mas foi dormir à 1 da manhã e acordou às 9 da manhã, você não teve uma noite de sono reparador. Que eu chamo de sono da beleza, o sono do emagrecimento, e você vai entender o porquê. Tá joia? Então vamos lá. E para você dormir bem, então, além da quantidade de horas, você tem que ter qualidade no sono. Então a gente... Oi, Vivi! Oi, Cida! Tem um monte de gente entrando. Então vamos lá. Eu já comecei, mas vocês vão conseguir entender conforme eu for falando. Então, para você dormir bem, você tem que construir isso, essa noite de sono se constrói durante o dia. Então, ó, eu não sei se você pegou uma caneta e um papel, mas seria bom você anotar. Porque pensa aqui, ó, você
escrevi aqui, ó. Você constrói sua noite de sono reparador durante o dia. Isso é a mais pura verdade. Então, o que eu fiz? Eu separei 4 estratégias para passar para vocês começarem a praticar a partir de amanhã ou ainda hoje. Tem estratégia que dá para fazer ainda hoje, tá bom? Primeira estratégia: exposição à luz natural. O que acontece hoje no mundo moderno? Geralmente, as pessoas têm no quarto uma cortina. E a maioria das pessoas usam blackout. É aquele tipo de cortina que não entra, ó, nem isso aqui, ó, de luz natural. É totalmente escuro, né? Isso é um grande problema? Depende. Por quê? Aí, vamos imaginar. Então, a pessoa não tem luz natural não acorda com a luz natural, porque tem o blackout. Aí ela acorda, vai lá fazer o que tem que ser feito, vai tomar café da manhã. E aí, de repente, ela tá com a janela fechada. Então, a luz até entra um pouco, mas tem aquela janela de vidro. O vidro, ele diminui 50% da potência da luz natural, da luz solar. Ou você toma café da manhã na sacada lá do seu apartamento, que também tem uma varanda lá de vidro, né? E aí, o ideal é que isso esteja ao natural. Outro detalhe: toma o café da manhã, ou você vai pegar o carro ou o transporte público, que vai ter o quê? A janela. Mais uma vez, você não teve exposição à luz natural. E muita gente usa óculos escuro. E aí você vai trabalhar. E quando você sai do trabalho, já não tem mais sol. Então, isso tem sido um grande problema, gente. Isso é um detalhe. É um detalhe. Mas é muito importante esse detalhe. Por quê? A claridade que você recebe, que é o certo ao acordar, então você tem que acordar e fazer exposição à luz solar. Essa luz solar vai entrar pela sua retina e vai informar para o seu cérebro que é dia. É assim que o nosso corpo funciona. Então, a partir de amanhã, você já vai colocar em prática essa primeira estratégia. Acordou? Abre a sua janela. Ai, Milena, não tem sol, mas tem uma claridade, tá? Tem ali a luz do dia. Você vai olhar para o sol o máximo que você consegue, ou para a claridade, para que essa luz penetre na sua retina e faça o seu cérebro entender que é dia, para estimular toda a cascata hormonal que você necessita para esse dia, tá? Só uma observação que eu anotei alguns pontos principais que eu não posso deixar de falar. Nós temos que ter acesso a 100 mil lux até as 10 da manhã. Milena, o que é isso? Vou explicar. Quando a gente fala de água, nós fazemos a medida da água como? ml. 20 ml, 50 ml, 1 litro de água, 5 litros. Essa é a unidade de medida para quantificar a água. Quando a gente fala dessa iluminação, a gente usa uma unidade de medida que chama lux. E até as 10 da manhã, você tem que receber até 100 mil lux. Mas calma, a ideia não é você ficar colocando aplicativo ou comprando luxímetro para poder quantificar isso. Não é isso, gente. Eu só quero que vocês entendam a importância desse tipo de ação, que é muito simples, e você não precisa gastar nada com isso, é comportamental, o quanto isso interfere no seu ciclo circadiano. Então, você já começa a preparar a sua noite de sono reparadora quando você faz isso. Uma simples exposição à luz solar. Milena, quanto tempo? Depende. Quanto que você consegue ficar? Se ontem você não fez nada, mês passado você não fez nada, eu penso assim, 25% de alguma coisa é melhor que 100% de nada. Então, até ontem você não tinha nenhuma exposição. Se você amanhã ficar 5 minutos, poxa, concorda comigo que a gente já está tendo um ganho? É isso que eu quero de vocês. Passo a passo. Você tem que começar pequenininho. Um hábito, gente, começa medíocre, pouquinho. Porque um hábito, ele tem que ser feito repetidamente. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não são somente 21 dias. É mais do que isso, para você construir um hábito,
pro seu cérebro ficar no automático. Mas esse é um assunto de hábito que em algum momento a gente pode falar sobre isso, que é um assunto que eu amo também, tá bom? Então vamos lá. Então essa parte da exposição à luz natural, eu acho que eu já consegui passar para vocês o que eu gostaria de passar hoje. Então vamos para a segunda estratégia. Segunda estratégia é temperatura. Nós somos animais de sangue quente. Exemplo, a lagartixa, para ela ter metabolismo, ela tem que se expor ao sol. Nós não. A gente já tem, né, esse metabolismo. Só que a temperatura é o nosso motor. E pra gente ajudar essa temperatura a subir de manhã, porque o certo, gente, era você acordar com, em média, 36,6 quando você coloca o termômetro embaixo do braço. Eu garanto pra você, a maioria das pessoas não tem essa temperatura de manhã. Eu sei porque eu atendo muito paciente e tenho muitos casos de hipotireoidismo e as pessoas ficam, em média, em 35,5, 35,3, dificilmente chega a 36, tá? Tá bom, Milena, já entendi que a temperatura é importante e é extremamente importante, gente. Nossas enzimas, elas só trabalham se a temperatura do nosso corpo tiver em 36,6. Então, a enzima que vai lá trabalhar para cortar, sabe? Pegar a proteína, cortar ela pequenininha em aminoácido. Todo esse metabolismo, ele tem que estar com uma temperatura adequada. Ó, exemplo, você vai entender agora. Se eu te falar assim, ó, você vai fazer um bolo. Tem alguém aqui que gosta de fazer bolo? Se eu falar assim pra você, ó, a receita tá aqui, você vai fazer esse bolo, mas você vai ter que colocar o forno pré-aquecido a 180 graus e depois vai deixar por 30 minutos, etc e tal. Se eu fizer a receita certinha, mas eu colocar o bolo a 90 graus, vai dar certo? Não, não vai dar certo. O bolo vai sair ruim. O nosso corpo, gente, a temperatura é extremamente importante. Olha lá, a Alessandra colocou eu, a Vivi eu, a Cíntia eu. É isso mesmo, gente, a temperatura é primordial, gente, primordial. Tá bom. Em casos de hipotiroidismo, claro, tenho pacientes aqui, sabe, que a gente trata, né? Aí envolve muitas questões, mas como que eu posso ajudar você que está assistindo a live? Fazer algum tipo de movimento. Se você consegue, por exemplo, fazer uma atividade física de manhã, maravilha. Se você está acostumado a treinar de manhã, inclusive, para atividade física, de manhã é o melhor horário, que é o momento que o nosso cortisol, ele faz o pico de cortisol. Esse é o melhor momento para fazer atividade física. Mas, se você não consegue fazer de manhã, pode ir à tarde ou à noite, tá bom, gente? Mas eu preciso sempre mostrar pra vocês o que é melhor. Sempre trazer a informação. Então tá. Milena, não treino de manhã. Consegue fazer uma caminhadinha? Também não dá. Você tem escada na sua casa? Sobe e desce a escada pouquinho. Se você não tiver dor no joelho, né? Tem que pensar em todo mundo, que eu fico lembrando das minhas pacientes, das queixas. Então, o ideal é que você consiga elevar essa temperatura, ajudar o seu metabolismo, tá bom? Eu acredito que, então até agora nós falamos da exposição à luz solar, estamos falando da temperatura, que é primordial. Vocês vão entender no final por que eu estou falando dessas estratégias para o sono, tá? Outro detalhe, falei isso tudo sobre a parte de temperatura, a alimentação. Pois é, a alimentação é assunto que eu fico aqui dias conversando com vocês, né? Se deixar, eu fico mesmo. Mas vamos focar na alimentação pra gente pensar no sono reparador, no sono da beleza, no sono do emagrecimento, no sono que ajuda você a recuperar a sua saúde. Seguinte, nós temos que fazer a periodização da nossa alimentação, é muito importante. Eu tenho tireoide, está muito bem, a médica falou. Ó, Nadir, maravilha, graças a Deus. Quando você fala assim, eu tenho tireoide, eu entendo que a sua tireoide está bem. Então, é até bom você ter falado isso, porque é um assunto que um dia eu preciso abordar melhor, tá? Então, assim, ó, tireoide é uma glândula que está situada aqui, ó, na base do nosso pescoço. Ela abraça aqui a traqueia, ela parece uma borboletinha. Gente, como essa glândula é importante.
todo mundo nasce com tireoide, tá? Qual que é o problema da tireoide? São as patologias, então um hipotiroidismo, uma tiroidite ou doença de Hashimoto, são doenças que acometem a tireoide. Tem pessoas que têm câncer de tireoide e realmente tem que tirar a glândula, tá? É um assunto que a gente pode conversar um dia com certeza, que eu gosto também de falar muito sobre isso, que eu gosto de estudar sobre tireoide, mas precisa analisar todos os exames, viu, Nadir? Além de tudo, a temperatura corporal. Acordou. Se acordou, não se mexe muito. Pega o termômetro, coloca embaixo do braço, espera um pouquinho e olha essa temperatura. Dificilmente ela vai estar em 36,6, como eu falei. Mas tem pessoas que têm sim o metabolismo ok, tá bom? Bom, falando então da alimentação, da periodização. Gente, o ideal para você jantar é até às 19 horas. Entre 18 e 19 horas. Ai, Milena, é muito cedo. Não dou conta de jantar esse horário, não. Então, vamos lá. Esse é o melhor horário para você jantar, porque nós não podemos ter estímulo de muita coisa de insulina e de cortisol, que são os hormônios, à noite. Porque, olha só, vocês vão entender agora, ó. Pensa aqui comigo, ó. Cortisol é um hormônio que acorda a gente. E sem cortisol você não vive, tá? Ele é extremamente importante. O problema é que ele não pode estar nem muito baixo e nem muito alto. Então o cortisol aqui, ele tem que estar assim de manhã, ó, lá em cima. O pico do cortisol tem que ser aqui de manhã. Enquanto a melatonina está aqui nessa ponta, que é o hormônio do sono. Eles se autorregulam. Então de manhã tem que estar alto o cortisol e de manhã a melatonina está baixa. E aí, conforme vai passando o dia, isso aqui acontece. A melatonina tem que estar alta e o cortisol baixo. Se você tem muitos estímulos à noite, e a alimentação é um deles, você corre sério risco de atrapalhar a produção da melatonina. Então, por isso que eu quero falar um pouquinho sobre alimentação. Então, assim, ó. O ideal, então, como eu falei, das 18 às 19 horas. Eu lembrei até de uma pessoa que eu conheci recentemente que falou assim pra mim: Milena, mas eu trabalho até as 10 da noite, como é que eu vou jantar às 6? Aí eu perguntei pra ela: tá, você sai às 10. Que horas você tem um café ou um intervalo? Ela falou: 5h30, 6 horas. Eu falei: maravilha, você vai levar o seu jantar, sim, vai levar marmita, isso mesmo. E aí você vai jantar na hora do café. E lógico que mais tarde ela vai sentir fome. Aí ela vai fazer uma refeição com menos volume. Se a pessoa não sentir fome, pode até tomar um chá. Não com um volume muito grande de água para não ficar indo no banheiro à noite, tá? Então, mas o que ideal, gente, é jantar entre 18 e 19 horas por uma questão hormonal. Vocês entenderam, né? O cortisol tem que estar baixo à noite. Então, você não pode ficar estimulando muito, tá? Só que para você jantar 7 horas, tem que começar. Então, estabeleça o jantar 7 horas, mas aí você vai puxando a refeição aqui para cima. Então, aí você faz o cálculo, se você come lanche da tarde, isso é muito individual, tá bom? Aí você puxa o almoço, tudo vai ficando mais cedo, tá? Que é como o nosso metabolismo funciona ou deveria funcionar, tá? Então, gente, alimentação é isso, em relação ao sono, tá bom? Então, vamos para a quarta estratégia. Essa daqui, eu fiz questão, eu tinha muita coisa para escolher para falar, mas eu achei que essas daqui seriam as mais interessantes para esse momento. Geralmente as pessoas acordam com o quê? Com despertador. O certo mesmo, é você acordar antes do despertador, tá bom? Só que o som, olha isso, gente, escuta essa informação. O som do despertador, ele influencia na qualidade do seu dia e, consequentemente, vai influenciar na qualidade do seu sono. Mas por quê, Milena? Eu lembro que o meu pai, ele tinha um rádio-relógio. Quem é da época aí do rádio-relógio? Lembra? Lembra aquele quadradinho? E aí, eu pequena, eu me lembro muito bem. Aquilo tocava, gente, assim, ó, bem.
ensurdecedor, irritante, aquilo gritava, né? Então a pessoa já acorda estressada, não é? E de fato, isso tem sentido, gente, porque eu estudando, eu percebi o seguinte, que o ideal é nós acordarmos com um som grave, não agudo. O que é um som agudo? É o som do medo, é o som do grito, sabe o som do apito, aquele som estridente? Esse alarme que eu falei, bem. E hoje eu tava até olhando no telefone, que eu tô usando ele aqui, e eu comecei a dar uma olhadinha. Oi, Conceição, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu comecei a dar uma olhadinha nos alarmes que tem no meu celular. Gente, aqui não vai dar pra mostrar agora pra vocês. Mas é cada som que é realmente pra gente já acordar estressado. E hormonalmente falando também tem sentido, porque quando você acorda já muito agitado, sabe, aquele estímulo muito grande daquele som, aquilo te irrita, você já começa a consumir o cortisol que você tem pro dia. 20% do cortisol e da adrenalina que você precisa já, né, aquele susto. Então não é bom acordar no susto. É bom você escolher o quê? Um som grave pro seu despertador, ou de preferência uma música assim gradativa, que vai te despertando aos poucos, tá bom? Gente, isso influencia demais. Vocês não fazem ideia o quanto o despertador influencia na sua vida. De fato, tá bom? Bom, então falei aqui do som grave e do som agudo. Então vamos lá. Som grave gradativo, tá bom? A partir de hoje, já presta atenção aí qual que é o seu despertador para você não ter esse problema. Então esses, gente, foram os 4 pontos que eu queria abordar com vocês sobre as orientações. Peraí, vamos recapitular então, tá bom? Vamos lá. Primeiro, exposição à luz solar. Segundo, temperatura. Tem que se preocupar com a temperatura. Terceiro, periodização da alimentação. O jantar das 18 às 19 horas, tá? E quarto, o despertador, que eu nunca ouvi alguém falar sobre isso, mas eu estudando aqui a fundo, eu descobri isso aqui e vi que tem total sentido. A Anitta tá falando que ela não usa despertador, melhor ainda. Se você já educou o seu corpo para acordar sem o despertador, muito melhor, né, gente? E dá pra fazer isso, viu? Isso é uma questão de treino. É uma questão de hábito, que um dia a gente vai falar só sobre hábitos. Aí vocês vão ver que legal. Bom, então, eu falei que a live tinha o seguinte tema. Qual a importância do sono na saúde e no emagrecimento? Vamos lá, Milena, já entendi, mas me fala aí sobre a questão do emagrecimento que eu tô interessada. Então eu separei aqui o seguinte, olha só. A relação entre dormir bem e ter um peso ideal é conhecida da ciência, gente, há bastante tempo. E o motivo dessa relação do peso e do sono é por causa de um hormônio chamado leptina. Gente, não precisa decorar o nome do hormônio, tá? Fiquem tranquilos. Depois eu posso até escrever aqui depois na legenda. É que a leptina é o hormônio da saciedade. Sabe quando você vai assim comer num lugar, num restaurante, aí você começa a comer, conversar, e você sente que você já comeu, já encheu, sabe? E aí, de repente, chega aquele prato que você mais gosta. Mas aí, você olha, é o seu prato favorito, mas você já comeu tanto que você empurra, você fala, não, meu prato preferido, mas agora não desce mais nada, gente, tá aqui. Significa que o hormônio leptina já fez o seu papel, tá bom? Então já chegou a saciedade. Qual que é o grande problema? O que tem a ver o hormônio leptina, que é o hormônio que traz a saciedade, com o sono? Então eu separei 2 estudos que falam a respeito disso, tá? É artigo científico, não é uma coisa que eu criei na minha cabeça, tá bom? Olha só, fizeram um estudo onde eles dividiram as pessoas em 2 grupos. Durante 6 noites, gente, 6 noites, né? 6 noites não é um tempo tão grande, né? Mas o que eles fizeram? 6 noites, um grupo ia dormir somente 4 horas. 4 horas.
E o outro dormiria de 7 a 8 horas. Então, a gente tá falando só de quantidade de horas, né? Mas olha o que aconteceu. O grupo que dormiu somente 4 horas apresentou 20% a menos o hormônio da saciedade, a leptina, no seu sangue. Então, dormir menos diminui a quantidade do hormônio leptina no seu sangue. Então, já entenderam a primeira correlação do sono, da importância do sono com o hormônio da saciedade. É aquilo que fala assim pra você, ó, já tá legal, não precisa comer mais, tá bom? Um ponto. Outro estudo, trouxe 2. O outro estudo foi com 10 mil pessoas. Eles demonstraram que as pessoas que dormiram 5 horas, 5 ou menos, comparado às pessoas que dormiam mais de 5 horas, essas pessoas tinham 60% de chance a mais de estar acima do peso. Então tá provado que quem dorme mal, que quem dorme poucas horas, e aí eu reitero o seguinte, não é só poucas horas, tá? Depende muito também do horário que você vai dormir, isso é de extrema importância. Agora você imagina você ter 60% de chance de estar acima do peso, gente, vale a pena? E isso, tudo que eu tô falando aqui é comportamental, vocês perceberam? Eu não pedi pra vocês comprarem nada, é só hábito. Eu fiz questão de trazer isso para que todo mundo tenha acesso, tá joia? Então, gente, com esses 2 estudos, que são científicos, como eu falei, a gente já prova que dormir tem total ligação com o emagrecimento. Total ligação. E aí, deixa eu ver quanto tempo eu tô aqui, 28 minutos? Ah, deixa eu contar só mais uma coisinha, peraí. Isso aqui eu acho importante, muito, muito importante. E eu gosto de falar sobre isso aqui. Peraí que eu vou achar já vou achar aqui, ó. Peraí, aqui, achei. Seguinte, rapidinho eu vou explicar isso aqui também, tá? Nós temos um sistema no corpo que chama sistema nervoso. Olha, a Alice está falando, eu nunca durmo antes das 2 da madrugada. Ah, Alice, nós vamos ter que resolver isso. Vamos ter que resolver. Porque isso traz grande estrago na sua saúde, tá? Eu preciso contar isso pra você. Eu sou testemunha disso, prova viva, inclusive, tá? Um dia eu conto pra vocês a minha história, hoje não. Muita coisa pra falar. Então, vamos lá. Nós temos, então, um sistema nervoso simpático e parasimpático. O que é isso, Milena? Pensa assim, ó. Sistema nervoso simpático, ele é... Vamos pensar num carro. O simpático, ele é o acelerador do carro. E o parasimpático é o freio. Então, não é bom nem estar somente no simpático, né? Que é só tudo acelerado, aquela vida acelerada. E nem adianta também estar só no parasimpático, você vai estar parada. Então, tem que ter um equilíbrio, uma harmonia entre sistema nervoso simpático e parasimpático. Qual que é a grande questão hoje? A maioria das pessoas estão vivendo no modo simpático, na agitação, tudo para ontem, metas faraônicas. Aí você trabalha numa empresa que tem meta, aí eles dobram a meta, depois eles triplicam a meta, então você nunca atinge a meta, você está sempre estressado, um monte de problema. Cadê o sistema nervoso parasimpático? Que é aquilo que você relaxa, sabe? Respira fundo. Esse sistema parasimpático, ele precisa ser estimulado. E também tem a ver com comportamento, gente. Também. E dá pra fazer grátis também. Eu vou ensinar vocês daqui a pouquinho, tá? Então, o que acontece? Dormir é parasimpático. A digestão é parasimpático. Então, eu quero que a partir de hoje vocês pensem nisso. Quanto mais você se estressa, quanto mais agitada é a sua vida, menos estímulo do parasimpático você tem, que é o freio do seu corpo. Então, vamos lá. Milena, não tem como eu viver numa bolha, numa redoma de vidro, como é que vai ser minha vida, né? Vamos lá. O que você tem que fazer? Se durante o dia a sua vida é super estressante, vai chegar um momento que você vai ter que dar uma virada nisso daí. Então, vamos lá. A partir, das 19 horas
você já tem que começar a ativar o sistema nervoso parasimpático. Relaxamento. Isso tem a ver com a iluminação. Essa luz aqui, por exemplo, do meu consultório, eu tô aqui no consultório. Se eu ficar aqui até 11, meia-noite, isso aqui estimula a minha retina, porque aqui nós somos fotossensíveis. A luz penetra pela retina e vai informar para o meu cérebro o quê? Milena, tá de dia, tá tudo tranquilo, tá de dia, só que não. Então, quando você chegar na sua casa, vou te orientar o seguinte. De preferência, tenha luz. A Su colocou assim, ó, meu parasimpático se escondeu faz tempo. Fica tranquila que a gente vai fazer ele voltar. Fica sossegada. A gente, ao longo do tempo, eu vou ensinar pra vocês. Mas eu já vou ensinar agora algumas coisas. Chegou em casa, gente, tem que ter um ambiente calmo, tranquilo. Se você gosta de assistir, gente, noticiário, né? Eu recomendo que você não faça isso. Nesse horário, pelo menos. Porque é o momento de você relaxar, não de se estressar. Né? Sabe a gente que gosta de assistir filme à noite? Aqueles filmes agitados, de tiroteio. Isso é péssimo pro seu sono, gente. É melhor assistir isso de dia, tá? No final de semana, mas não nesse período da noite. Na sua casa, o ideal é que você tenha luz amarela, que é aquela luz que dá mais aconchego, né? Que tranquiliza. Então, chegou em casa, de preferência ter abajur. Abajur, ele já traz um relaxamento com a luz amarela. Se você coloca um abajur abaixo dos teus olhos, melhor ainda. Sabe aqueles de mesa? É melhor, porque aí você não tem o estímulo, né? Porque fomos projetados para o quê? Receber o estímulo aqui de cima, da luz solar. Aqui nós temos os sensores. Então, a luz de baixo, que é aquele abajur pequenininho, é melhor, tá bom, gente? Luz amarela, ambiente calmo, aromaterapia. Mas aromaterapia, eu tenho uma pessoa, doutora Natália Hernandes, aromaterapeuta. Um dia ela vai vir aqui falar com a gente, vai explicar como é que funciona a aromaterapia. O máximo que eu já fiz, gente, eu tenho um difusor aqui, até aqui, ó, que eu coloco aqui o óleo essencial de lavanda, mas assim, eu deixo para aromaterapia para quem entende de aromaterapia. Um dia ela vai vir aqui falar com a gente, tá bom? Só sobre aromaterapia. Dicas maravilhosas. Então, a aromaterapia é uma maneira. Tomar um banho relaxante. Tem gente que tem paciente meu que adora fazer escalda-pés quando chega em casa. Você pode colocar água morninha com sal, porque o sal ele faz troca, né, de íons. Isso ajuda muito no relaxamento também. Ah, Vivi, você ama a aromaterapia? Eu também. Você vai ver o dia que a Natália vier falar com a gente, você vai amar. E, além disso, não discuta problemas depois das 19 horas. Deixa pro dia seguinte. Gente, anota lá o problema que tem que resolver, mas não faça isso à noite. Porque você tem, olha só, o ideal é que você vá deitar de 21 horas. Você vai deitar 9 horas da noite. Por quê? Porque às 11 horas eu quero que você já esteja no sono profundo. Porque eu preciso que você produza melatonina. Vocês lembram que eu falei no começo da live? Então, ó, cortisol tá aqui em cima de manhã, melatonina tá aqui em cima abaixo. Tá aqui abaixo. Eles se autorregulam. Então, quando um tá aqui, outro tá embaixo. À noite, eu quero o seu escalda-pés, é que eu li aqui, Alessandra. Eu quero que o seu cortisol esteja aqui, ó, lá embaixo. Sua melatonina aqui em cima, tá bom? Ó, Alessandra, escalda-pés com camomila e sal grosso. Perfeito. Também gosto, viu? E aí, sabe o que você pode fazer? Compra a bolinha de gude, coloca e passa os pés assim. Pode ser uma bacia comum, de plástico mesmo. E você fica passando os pés, isso vai fazendo até uma reflexologia. Não seria esse o nome, vai? Mas vai estimulando, é bem gostoso. Você coloca as bolinhas de gude pra você ver que bacana. Então, gente, eu acho que eu consegui explanar, ó, já são 36 minutos de live, eu acho que eu não vou levar uma bronca da minha mãe, porque ela não quer que eu fale muito, porque é muita informação, mas, olha só, fiz uma listinha também, pra fazer um resumo aqui, e eu vou pincelar algumas coisas, tá? Pra você dormir, nunca dormir, faz mal tomar melatonina todos os dias? Depende, Vivi. É assim, ó.
Até vou contar uma história de caso de paciente. Eu tenho uma paciente que ela toma 10 microgramas de melatonina. 10 microgramas. Aí, pra ela, fica ok. Mas ela foi e disse pra amiga, pra conhecida, pra irmã, não sei, pra ela também usar melatonina. O que aconteceu? Ela teve um efeito rebote, ela não conseguia dormir, porque cada caso é um caso. A melatonina, ela não é que ela faz mal, a gente produz melatonina. Então, melatonina, o nosso corpo identifica, né? Ele não é como um medicamento. Eu não sou contra medicamento, mas a gente sabe, gente, medicamento vem com bula. Se você abrir a bula, tem remédio que você fica fazendo assim com a bula, né? Não para de abrir nunca mais. Por quê? Porque a indústria tá te avisando, olha, você vai usar o medicamento, tá, mas pode acontecer isso. Não é o caso da melatonina, porque a melatonina nós produzimos. Então, ele é bioidêntico. Claro que isso tem que ser acompanhado, Vivi, por um profissional da saúde, tá? Eu gosto de iniciar com meus pacientes uma dose bem baixinha. Bem baixinha, e eu vou vendo parâmetro para ver, porque cada um responde melhor. Às vezes eu entro com precursor de melatonina e às vezes eu entro com a própria melatonina, mas não é que ela não faz mal. Só tem que tomar cuidado com a dose, porque para cada um realmente é uma dosagem, tá bom? Tem outros suplementos, ó, magnésio treonato é super legal para você usar. Vamos falar de coisas mais acessíveis. Própolis. Você pode usar de 15 a 20 gotas de própolis, que é super bom também. Magnésio treonato, magnésio inositol também ajuda muito. Chá, gente, chá de camomila, chá de melissa, chá de mulungu. O mulungu, não é todo mundo que está com mulungu. E o certo, gente, é sempre fazer rodízio, mas precisa testar, cada caso é um caso, tá? Dá para fazer tintura também, né? De camomila, de própolis, de melissa, do próprio mulungu, dá pra fazer. Gente, a suplementação, assim, é um leque. É um leque de sugestões que a gente tem pra testar na suplementação, tá? Mas olha, vou ser sincera com vocês. A suplementação vai ajudar? Vai, com certeza. Mas vocês têm que focar naquilo que eu falei, que é de graça e é a base. Não adianta também só tomar o suplemento, a melatonina, e não fazer o que a gente chama de higiene do sono, tá bom? Aquilo que eu falei, então, da luz, da temperatura, né? Tudo aquilo é higiene do sono. Você tem que se preparar para ter uma boa noite de sono. E olha só, uma única noite de sono mal dormido, ou seja, um sono que não é reparador, ele diminui 40% a sua imunidade. Imagina quem fica assim, ó, dias, semanas dormindo mal. A imunidade vai lá pro pé, gente, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui pra falar, que dá tempo ainda, ó, 40 minutos de live. Café. Café. Tem pessoas que metabolizam muito bem a cafeína, outras nem tanto. E aí o café é o seguinte, tem gente que tem que tomar no máximo até o meio-dia. Tem gente que pode até tomar até as 15 horas. Aí você fala assim pra mim, Milena, tranquilo, eu tomo café à noite e durmo. Mas qual que é a qualidade do seu sono? Será que você tem um sono REM? O que é sono REM? O sono REM, gente, é o sono que a gente chama, é uma sigla em inglês, mas é assim, só pra vocês entenderem, é quando nossos olhos ele fica fazendo movimentos rápidos. É um momento ali de reparação do nosso corpo, sistema linfático, cerebral. É como se a gente entrasse assim na oficina, sabe? E faz todos os reparos durante a noite pra gente acordar bem. É isso, então cafeína, toma cuidado, tá? E detalhe, a qualidade do café. Assunto para outro dia, senão eu também vou ficar aqui muito tempo falando sobre café, tá bom? Vamos lá. Gente, celular à noite. Celular à noite é o seguinte, eu sei que tem gente que trabalha, né, com celular. Então, assim, não tem... A Anitta falou que toma café da manhã tarde, né? Então, assim, toma cuidado porque pode ser que você não tenha um sono reparador. E a qualidade do café interfere muito. Um dia a gente pode falar sobre café, tá bom? O que eu tava falando mesmo? O celular.
Celular é o seguinte, você pega o celular e você fica o quê? Quando você percebe, você já tá mais de 1 hora ali. Se você não trabalha com o celular, gente, larga de mão ele. A partir das 7, 8 horas já não tem mais celular, tá bom? Por quê? A luz que o celular emite é a luz azul. É igual da televisão. Ela faz aquilo que eu falei. Entra pela retina, que a gente tem aqui a sensibilidade, e ela fica falando pro seu cérebro, pra pineal, que é uma glândula que tá envolvida nisso. Ó, é de dia. Você não vai conseguir dormir. E se você dormir, você não vai ter a noite de sono reparadora, tá bom? Tomar cuidado. Tem celular, a maioria tem, acho que todos têm, aquela tela mais amarelada, né? Que não deixa entrar aquela iluminação azul para estimular. Mas mesmo assim, né, gente, não é só a questão da iluminação, é o estímulo. Então você começa a ver coisas no celular, aquilo, você vê uma coisa engraçada e você já quer ir pro outro. Quando você vê, ó, já tava na hora de dormir, faz tempo e você ficou lá distraída, tá? Que mais? Vamos ver. Jantar até as 6, 7 horas. Ah, o chá é super importante, gente. Só não pode, como eu falei, ser muito próximo da hora de dormir, pra você não ficar levantando pra ir no banheiro toda hora, né? Isso também vai atrapalhar. TV no quarto. Seguinte, vocês já perceberam que a TV tem uma luzinha, né? Aquela luzinha, ela interfere, mesmo que você esteja com os olhos fechados. Porque lá antigamente, no tempo que a gente não tava lá, mas que o pessoal não tinha casa pra morar, sabe? Que morava em caverna. Então, mesmo dormindo, né? Mesmo com as pálpebras fechadas, isso daí é um mecanismo de defesa, de segurança do nosso corpo. Então, a gente consegue, com o olho fechado, identificar, né, o estímulo. Por exemplo, naquela época, um felino ia atacar o humano. Então, ele identificava através da iluminação dos olhos do felino, ele despertava. Então, isso daí é algo que nós temos, é do ser humano mesmo, né? E hoje não tem um felino para te acordar que você não tá dormindo na caverna, mas você tem uma luzinha da televisão, uma luzinha não sei da onde lá que tá no seu quarto. Ou você carrega seu celular, carrega lá do lado da sua cama. Não faça isso. O celular ou você deixa lá na sua sala, pelo menos, sei lá, 2 metros de você, tá bom? Aí você fala, Milena, mas se alguém me ligar? Gente, até pouco tempo atrás, não tinha celular. Como que era o telefone? Ele tocava, tem gente que tinha telefone só na sala. Ele tocava lá, você saía correndo pra atender, não era assim? Não tinha nem telefone sem fio, lá atrás, né? E aí, eu proponho que você faça a mesma coisa. Colocar o celular do seu lado pra dormir não é legal, tem estímulo. E outra coisa, a questão de você carregar o celular. E mesmo se não estiver carregando, a questão de estar do seu lado é um estímulo. Coloca ele lá na sala. Ah, eu tenho pessoas que pode ser que me ligue, tem um idoso na família. Coloca o celular lá na sala. Aí você vai ter que levantar para atender. Melhor do que você prejudicar o seu sono dessa maneira, tá bom, gente? Eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria, pelo menos hoje. Porque a gente pode fazer depois uma sequência de outras estratégias pra gente dormir melhor. Mas olha, sinceramente falando, gente, se vocês colocarem em prática o que eu falei agora, só essas 4 estratégias, aí eu já aumentei, né? Já falei do celular, só isso aí, gente. Mas assim, ó, não adianta colocar em prática por 3 dias. Você vai ter que ter constância. Todo dia você vai incorporar esse hábito na sua vida. Eu duvido que o seu sono não vai melhorar. Eu sei o que eu tô falando, de verdade. Eu duvido, porque eu já fiz isso e dá certo. Deixa eu ver aqui, ó. A Alessandra falando que também acorda para tomar água à noite. Mas durante a noite, Alessandra, você sente sede? Eu falei muito, a gente tá com um grupo. O que eu fiz? Eu fiz um grupo gratuito de detox por 30 dias.
A história, gente, eu não vou falar agora, senão pra me alongar. Lá nos destaques do meu Instagram, a primeira bolinha tá lá, Detox 30 dias. Vocês vão entender por que eu fiz o grupo. E aí, nesse grupo, tem muita gente que tá na live aqui que tá lá no grupo, né? Eu fico levando, mostrando informações. É um grupo silencioso, que só eu mando mensagens, né? Que eu vou mandando ensinamentos ali. Eu compartilhei um e-book com sugestões de alimentação. Então, a ideia é colocar ali informações para vocês, né? E lá, nesse grupo, a gente tem praticado algumas coisas, né, gente? E eu levo uma garrafa de água para minha cabeceira, bebo muita água antes e durmo durante a noite. Ah, Alice, então você não levanta para fazer xixi, né? Porque assim, ó, eu ensinei como é que faz para quantificar a água. Vou falar rapidinho. Daqui a pouco minha mãe aparece aí, já tá bom. É assim, ó, você vai pegar o seu peso e vai fazer vezes 35 ml. Você pesa 70 quilos, faz 35 ml, vai dar o quê? 2 litros, acho que 450, é mais ou menos isso, né? Quase 2,5 litros. O que você vai fazer? Você vai quantificar. Então, você vai pegar uma garrafa e já vai saber que você tem que bater aquela meta de água por dia. Tem que se hidratar. Só que até às 17 horas você bate a meta. Depois, você continua se hidratando, mas com volumes menores. Porque a ideia, gente, não é acordar para fazer xixi, não, tá bom? E eu vou contar uma coisa pra vocês. Claro, só se for um volume muito grande de água que você vai despertar. Mas o nosso corpo foi feito pra desligar quando dorme. É uma inteligência do corpo. Então, quando a pessoa não tem um sono reparador, ela não tem um sono profundo, fica só no superficial, ela acorda pra tudo. Ela ouve um barulhinho, ela acorda. Ela sente uma vontadinha de fazer xixi, ela acorda. Sendo que o corpo desliga isso, se você tá no sono REM, se você tá fazendo todas as fases, existem as fases do sono, né? Então, o ideal é bater a meta até as 5 horas da tarde da água e, de repente, quando você vai fazer um chá, você não vai fazer um balde de chá. Você vai fazer um pouquinho assim de água, né? Só para você ter um estímulo, ou melhor, para você não ter um estímulo, né? Para você se acalmar, tranquilizar, tá bom? Gente, então é isso. Vocês querem tirar alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu deixei passar batido. Tomo café de manhã, tarde pouco, a Anitta falou. Manda, se vocês quiserem tirar alguma dúvida aí, ó, a gente tem mais um tempinho aqui. Vamos lá. Alice, eu voltei agora as mensagens, Alice. Ivanilde, deixa a menina falar, está muito bom. Mas ela tem razão, sabe, Alice? Porque eu gosto tanto de falar sobre esses assuntos, quando eu começo a falar, eu sou sem limite. Eu vou falando até a pessoa cansar de ouvir, entende? Porque eu entendo que é o seguinte, assim como eu recebi informações, né? Eu gosto de passar informação. Muita gente aqui já sabe, eu era magra, aí aconteceu algumas questões na minha vida e eu cheguei a pesar 160 quilos. O meu pai falava assim pra mim, Milena, você está parecendo aquele pessoal dos quilos mortais. Ele tinha razão, gente, realmente. No meu Instagram ali você pode ver que tem uma foto que... Eu tenho mais fotos, não muitas, mas eu tenho. Que realmente eu cheguei a quilos mortais, 160 quilos... Eu não conseguia andar, no máximo eu saía do quarto pro banheiro, pra tomar banho numa cadeira de ferro, enfim. Então eu tive todo um processo de emagrecimento. O que eu tive que fazer? Eu tive que aprender. Eu tive que aprender a voltar, porque a cirurgia bariátrica, pra mim, naquele momento, eu não estava bem emocionalmente. E o meu médico disse assim, Milena, você ainda tem tempo, porque você não é diabética e você não é hipertensa. Você quer tentar alguma coisa? Eu falei, olha, eu quero porque eu sei que a cirurgia bariátrica salva a vida de muita gente, mas naquele momento, pra mim, não ia dar. E ele me deu a possibilidade de tentar outras coisas. Aí ele me ofereceu medicamento. Eu falei, deixa eu pensar. Fui pra casa, voltei depois de 4 meses. Aí ele me mostrou qual era o medicamento. Eu não vou falar aqui, mas eu tentei usar o medicamento que ele me sugeriu e eu usei por 1 semana e meia. Eu vomitei todos os dias. Aí liguei pra ele. Porque ele é um médico que acompanha toda a minha família, né? E a gente tem muita ligação. Ele falou o seguinte, Milena, tá na dose mínima, não tem o que fazer.
você quer colocar um balão intragástrico? Eu falei, quanto que perde? Ele falou, 20, 30%. Eu falei, olha, eu vou te dar tanto trabalho que eu acho melhor eu tentar os 20% do peso indo na raça mesmo. E aí eu fui atrás de informações e não parei mais de ir atrás de informações, tá bom? Então, eu tenho muita informação para passar para vocês. Muita, gente. E eu tenho o maior prazer de fazer isso. Um dos meus maiores prazeres, além de cuidar dos meus pacientes, é colocar informação para quem ainda não é meu paciente. Porque você tem que ter um start, gente. Tem que começar de algum ponto. E eu sugiro que você comece pelo sono. O sono é uma das armas mais poderosas para você ter saúde, para você emagrecer. Eu comecei melhorando meu sono. Porque quando você começa o sono, você arruma o sono, você consegue equilibrar o hormônio de saciedade, você começa a não ter aquelas compulsões. Tá bom, gente? Então, assim, ó, pra finalizar, então, vamos lá. A primeira coisa, se você estivesse aqui, ó, sentada aqui no meu consultório, na minha frente, a primeira coisa que eu te perguntaria é o seguinte: que horas você deita pra dormir? A primeira coisa. A segunda pergunta, eu falaria o seguinte: qual o nível de disposição que você acorda? Se você falar pra mim que você acorda, que você vai deitar meia-noite, 1h da manhã, certeza que teu sono não tá bom. Você entendeu, né, gente? E se você acorda cansada, também tem alguma coisa pra ajustar, tá bom? E pra finalizar, eu quero falar o seguinte: pense em tudo que eu falei pra vocês até agora. Então, pense nisso, coloque em prática. Não adianta você me ouvir falar aqui, ó, 50 minutos, 53 minutos e simplesmente falar, só uma informação. Não, eu quero que você comece a colocar em prática hoje. Pegue seu alarme aí, seu despertador, já começa a trocar a música aí, porque você já viu que o som aguda pra te estressar. Amanhã já vai fazer exposição solar. Gente, presta atenção. Começa com micro hábitos. Não tenta fazer tudo de uma vez que você não vai dar conta. Faz o que você dá conta. Esquece o outro. Não se compara a ninguém. Se você conseguir ficar 3 minutos, 5 minutos na disposição ali à luz solar, já é maravilhoso. Ontem você não fez nada. Outra coisa que eu quero falar com vocês. O pessoal que tá no meu grupo de detox, eu vou agora lá pro Zoom pra gente tirar dúvidas. Se você não está no meu grupo, gente, gratuito de detox, lá na minha bio tem o link que você ainda pode entrar. Fica tranquilo, fica à vontade, eu espero você lá. E você, gente, que tá lá no meu grupo, vamos lá pro Zoom agora pra gente conversar mais, tá bom? Quem esteve aqui comigo, muito obrigada. Olha quem tá aqui, Dona Daliene Arruda. Dona Daliene Arruda é brasileira, mas ela mora lá em Nova York há muitos anos. Ela é minha paciente. Ela tem muita coisa interessante para contar pra gente. Vamos marcar, tá bom, Dona Daliene? Pra senhora contar. Olha, a história dela é bem interessante. Vai valer a pena. Então, gente, quem tá no grupo, espero vocês lá agora no Zoom, tá bom? Pra gente conversar melhor, não tira dúvidas. E para você que está aqui na minha live, se você quiser entrar no grupo gratuito, é só clicar no link da bio, tá bom, gente? Boa noite, muito obrigada por estarem aqui, por me ouvir, tá bom? E ó, beijo, fiquem com Deus e até a próxima.